Olá! O Fórum de Maceió sediou o julgamento de um homem acusado de participar da morte de um servente de pedreiro. Ele foi condenado pelo crime. O Conselho de Sentença do 2º Tribunal do Júri condenou o réu Rogério de Menezes Vasconcelos pela morte do servente de pedreiro Carlos Roberto Rocha Santos, ocorrida em 12 de agosto de 2004. De acordo com os autos do processo, Rogério Vasconcelos seria integrante de um grupo de extermínio comandado pelo ex-deputado Luiz Pedro e teria tramado junto ao parlamentar a morte da vítima. Ele não participou da execução, mas ele atuou como intermediário na pessoa de confiança do ex-deputado, do ex-parlamentar Luiz Pedro, e era a pessoa que recrutava os vigilantes da localidade. Então, ele funcionou como um tipo de intermediário entre as ordens dadas pelo Luiz Pedro e a execução pelos vigilantes. Os jurados entenderam que o réu tem participação no assassinato e Rogério foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão pelos crimes de homicídio qualificado, sequestro e formação de quadrilha. Rogério Vasconcelos vai apelar da decisão em liberdade. Os jurados realmente resolveram acatar a tese da promotoria e o condenaram. Esse processo é um desmembramento do processo do acusado Luiz Pedro, e que na outra vez, em setembro de 2015, não foi possível ele se apresentar, houve desmembramento e hoje, então, ele foi levado a júri. Entre as testemunhas ouvidas, o dono de um mercadinho localizado no Benedito Bentes e o pai da vítima. O comerciante José Gilson, que é citado no processo, negou qualquer tipo de desavença com a vítima ou envolvimento com o réu que já teria prestado serviços em seu estabelecimento comercial. Num depoimento emocionado, seu Sebastião Pereira, que luta incansavelmente há 12 anos para punir os responsáveis pela morte do filho, apontou o réu como o principal responsável pelo crime. Ele lembrou de desavenças entre Rogério e Carlos Roberto e contou da tentativa do réu em alugar a casa em que o filho era inquilino, simplesmente para que Carlos Roberto saísse da comunidade, que supostamente era comandada por Luiz Pedro e seu bando. Rogério de Menezes Vasconcelos foi quem arquitetou tudo, organizou tudo para sequestrar e assassinar o meu filho. O réu alega inocência. A defesa de Rogério Vasconcelos diz que o acusado não trabalhava para Luiz Pedro e aponta como indício o fato de que a mãe de Rogério teria sido brutalmente assassinada pelo mesmo grupo. O advogado Raimundo Palmeira diz que a condenação de Rogério Vasconcelos é o equivalente a uma sentença de morte para o réu. A condenação do Rogério hoje é uma condenação à pena de morte. E se o Rogério foi inocente, como alega que é inocente a vida toda, é uma condenação brutal, é uma condenação bárbara. Um encontro da Escola da Magistratura reuniu desembargadores, juízes e servidores da Justiça Alagoana. Chamado de Governança Colaborativa, o encontro quis escolher sugestões para que as metas do Conselho Nacional de Justiça sejam alcançadas pela Corte de Alagoas. 8 metas estipuladas pelo Conselho Nacional de Justiça vão pautar o trabalho em tribunais estaduais em todo o país no próximo ano. Para discutir de que forma elas podem ser alcançadas, a Assessoria de Planejamento e Modernização do Poder Judiciário, APMP, organizou na Escola Superior da Magistratura o evento Governança Corporativa. A abertura contou com a presença do presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas, desembargadores, juízes e servidores. O assessor-chefe da APMP, Clóvis Gomes Correia, explica a importância de se discutir como atingir essas metas. O evento é de uma importância fundamental, principalmente porque envolve a participação de magistrados e servidores e, pela primeira vez assim, discutindo efetivamente quais as metas nacionais do Poder Judiciário seriam, vamos dizer assim, necessárias para o cumprimento no próximo ano. É um momento em que todos podem colaborar. Por isso esse evento de governança colaborativa, né? É o envolvimento, é a participação, é o efetivo cumprimento desse dever mesmo de que cada servidor e magistrado tem de participar da gestão.
Um gargalo que vem sendo observado neste processo é a alimentação correta do sistema com os dados de cada unidade, independente dela ser administrativa de primeiro ou segundo graus. O desembargador responsável pelas metas em Alagoas, Domingos Neto, diz que com informações corretas se obtém um retrato mais fiel da situação da justiça alagoana. A alimentação do sistema, de forma escorreita, ela proporciona um levantamento real das informações e da situação do tribunal com relação às metas. Então, se não houver uma alimentação do sistema de forma correta, nós não temos como avaliar a situação e, consequentemente, não temos como implementar medidas para o cumprimento das metas. Recentemente empossado como gestor estadual das metas nacionais do Judiciário, o desembargador Domingos de Araújo revela ainda de que forma pretende fazer com que os objetivos sejam alcançados pela Corte Estadual. Inicialmente, fazer uma avaliação da situação do tribunal no âmbito nacional, né? Por isso é importante o preenchimento correto das informações, a alimentação do sistema de forma escorreita, para que essa avaliação seja realmente o retrato da situação do tribunal e aí, junto com as unidades, com as unidades administrativas e judiciais, traçar medidas para que a gente possa atingir, né, esse objetivo, que é o cumprimento das metas. Há uma preocupação em capacitar magistrados e servidores para que possam operar estas informações de forma adequada, como destaca o diretor da ESMAL, o desembargador Fernando Tourinho. Nós estamos sempre dizendo que este ano é o ano da qualificação dos servidores do Poder Judiciário e magistrados, para justamente nós ajustarmos melhor essa engrenagem, o nosso sistema, para que a gente possa não só extrair os dados da forma correta, como e principalmente oferecer um melhor serviço à sociedade alagoana. A constelação familiar, técnica usada para solucionar conflitos familiares no Tribunal de Justiça, foi discutida numa palestra que contou com a presença de uma convidada do Distrito Federal. O uso da constelação familiar para a resolução de conflitos no Judiciário foi tema de uma palestra realizada na sede da Escola Superior da Magistratura de Alagoas na semana que passou. O evento reuniu magistrados, promotores de justiça, advogados, mediadores, conciliadores, psicólogos e estudantes de direito. Uma das palestrantes da noite, Adara Campos, voluntária do projeto Constelar e Conciliar, afirma que a técnica vem se expandindo nos estados de todo o país. Já tem alguns estados que estão utilizando a técnica. Iniciou na Bahia com o Dr. Sam Storch. Em Goiânia já ganhou o 5º prêmio Conciliar é Legal do Conselho Nacional de Justiça. Mato Grosso do Sul, e eu estava olhando que Mato Grosso e Maranhão também estão fazendo alguns movimentos. No DF eu comecei como voluntária no projeto Constelar e Conciliar, e toda sexta à tarde, em algumas unidades, a gente faz sessões de constelação e palestras abertas ao público. A intenção é trazer a constelação como um instrumento a mais, como uma espécie de pré-mediação. As partes são trabalhadas, é feito como se fosse uma descarga emocional, as questões emocionais que estão por trás das demandas jurídicas são trabalhadas num processo terapêutico e as partes vão para a audiência de uma maneira assim mais leve, digamos, facilita muito a composição dos acordos. Há cerca de um ano, o Poder Judiciário de Alagoas tem empregado em audiências de conciliação a técnica da constelação familiar. O método criado por um psicoterapeuta alemão consiste em ouvir as partes para coletar informações pessoais que possam identificar a origem dos conflitos. O juiz Uli Rotter Maia, que também proferiu palestra durante o encontro, afirma que na unidade em que atua a 2ª Vara de União dos Palmares, os resultados com a constelação familiar têm sido bastante satisfatórios, com índices de solução que ultrapassam 90%. O resultado apresentado, ele por enquanto, lá em União, ele é satisfatório. Nós temos níveis acima de 90%. No emprego da constelação e do pensamento sistêmico também. Às vezes eu nem chego a fazer constelação
em função de a gente colocar as partes para refletir sobre o caso que eles nos apresentam. O evento pioneiro no estado foi realizado pela Júris Brasil Educação Jurídica e pelos institutos Estelar e Ser Luz. O diretor da Júris Brasil, Herman Braga, destaca a importância de debater a temática, que, segundo ele, minimiza a possibilidade de novas divergências nos casos já tratados e reduz a demanda processual no judiciário. A constelação familiar é um instrumento de uso recente no âmbito do judiciário brasileiro, e este evento cria um marco para o estado de Alagoas e firma um novo espaço de diálogo sobre essa ferramenta. Ao lado da mediação, da arbitragem, da conciliação, que são métodos importantes para desafogar o judiciário, a constelação familiar surge como um instrumento importantíssimo para, além de desafogar o judiciário brasileiro, criar novos mecanismos de solução de conflito. Tios, avós e crianças se reuniram para um momento especial no Fórum de Maceió. Comumente utilizado para sediar grandes julgamentos, o salão do 3º Tribunal do Júri no Fórum do Barro Duro foi tomado por outros personagens, na manhã em que foram concedidas guardas a tios e avós de 8 crianças. Os pequenos brincaram na companhia de palhaços do grupo Físio Alegria, enquanto os familiares se tornaram guardiões perante a justiça. Isso quer dizer que, a partir de agora, os menores têm quem os represente em postos de saúde, escolas e até mesmo durante uma viagem. É o caso de Adrian Santos, de 12 anos, neto de Cícera da Silva dos Santos. A avó fala da importância dela na vida do pequeno Adrian. Ele é importante para mim porque ele nunca conheceu o pai, né? E eu represento ele como pai, mãe, avô, tudo, né? E o avô, mas em primeiro lugar sou eu para tudo, porque o avô está sempre na rua, né? E a responsabilidade é mais comigo para tudo. Aí ele tem o horário de brincar, o horário de estudar, o horário do consolador, porque eu só procuro tudo de bom para o meu neto. Eu espero que ele seja um homem de bem. Na ocasião, crianças com idades de 11 meses a 14 anos tiveram a guarda regularizada. A ação foi promovida pelo Núcleo de Promoção da Filiação do Tribunal de Justiça de Alagoas, que fez durante um ano a investigação nas famílias para autorizar a guarda definitiva para tios e avós. Ana Cláudia Lopes, coordenadora do núcleo, explica como o trabalho acontece. O Núcleo de Promoção da Filiação, ele trabalha o ano inteiro. Ele separa aqueles processos que essas guardas estão irregulares e trabalha o ano inteiro com a equipe, com psicólogo, assistente social, que vão fazer as visitas, vão fazer os testes e vão trabalhando essa família durante um ano. Aí, por exemplo, os processos desse ano eles só serão realizados no próximo ano. Então é um ano de acompanhamento dessa família para ver se realmente essa família que está com essa guarda provisória, se elas estão aptas a realmente ter a guarda definitiva. E assim terminamos aqui. Você pode acompanhar essas e outras notícias do mundo jurídico no nosso portal, no canal TV Tribunal do YouTube ou através do Facebook e Instagram. A gente se encontra no próximo programa. Até lá!